Olá, muito boa noite, pessoal. Boa noite para você, futuro servidor, futura servidora federal, estadual, municipal, não importa. O importante é que estamos aqui para que você consiga ser aprovado na sua discursiva. Essa daqui é praticamente a segunda aula que a gente tá fazendo aqui na sequência, né? A gente começou semana passada, quarta-feira passada, a gente falou sobre organização, né? Como organizar o texto em 10 minutos. E hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica para que você consiga ter um texto ali, uma discursiva aprovada, mesmo que você não saiba o tema, tá? Claro que já deixo aqui, né, para vocês. Não é milagre, não é fórmula mágica, tá? A gente vai trabalhar com técnica, tá? E justamente eu vou conversar com vocês e vou mostrar essa técnica, tá? Vai ser fácil, vai ser simples, depende ali, inclusive, do seu nervosismo. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Muito boa noite para quem tá ao vivo aqui comigo. Boa noite, Arthur, Caroline, Alice, Andréia. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Podem colocar aqui os comentários, podem colocar aqui as dúvidas de vocês que a gente vai conversando, tá bom? Então, antes da gente pensar na organização do texto, né, às vezes a gente precisa pensar no assunto, né? E todos os concurseiros, todos os candidatos, todos os alunos, um dos maiores medos é justamente o tema, porque o tema é o nosso elemento surpresa. A gente não consegue ter a certeza de que aquilo que vai ser cobrado, né? Dentro do edital, a gente tem vários pontos e que a banca pode pegar apenas um, a banca pode pegar outro, enfim, e isso realmente é o nosso elemento surpresa. A gente deve estar preparado para muita coisa, mas e se não estivermos preparados, né? Então, a gente vai falar sobre isso, exatamente sobre isso, na aula de hoje. Vem comigo. Então, como ser aprovado em qualquer discursiva usando essa técnica simples. E eu vou mostrar qual é a técnica daqui a pouquinho, tá? Pessoal, para quem ainda não me conhece, atualmente eu sou analista legislativa da CLDF, também professora de língua portuguesa e inglês há praticamente 20 anos, 18 anos, especialista em recursos para provas, tanto prova objetiva quanto prova discursiva, e aqui algumas das minhas aprovações. Fui aprovada como oficial de inteligência na Agência Brasileira de Inteligência, atualmente analista legislativa da CLDF, nas áreas de TRTs, Tribunal Superior do Trabalho, onde eu trabalhei 5 anos, fui também aprovada no cargo de técnica, no cargo de analista, inclusive a minha nomeação do TRT2 saiu hoje, e também fui aprovada aqui no TRT15 e no Ministério das Relações Exteriores como oficial de chancelaria, dentre várias câmaras, prefeituras e outros concursos na área administrativa, tá? E aí, eu quero parar aqui um pouquinho para a gente discutir isso. Quando nós não sabemos o tema. Então, imagina, né? Você tá ali na sua prova, abre a prova discursiva e é um tema, assim, que você simplesmente não sabe. Você não sabe o tema. Sua primeira reação é essa aqui, se desesperar. É a melhor reação? Infelizmente não, tá? Infelizmente não, por quê? Você vai se desesperar, a adrenalina vai dar um pico, a ansiedade vai dar pico ao quadrado e você não vai saber nem para onde correr, nem o que fazer e muito menos como se organizar de novo para isso, tá? Então, assim, antes da gente discutir sobre essa técnica, eu preciso falar para você. Pegou a prova, não sabe nada sobre a discursiva, ou sabe que é um tema muito difícil, que você vai ter dificuldade em lidar com aquele tema na prova, calma, respira.
tá? Respira, tenta voltar a sua calma, a sua tranquilidade. A gente tem vários métodos, inclusive de respiração, tá? Para você se acalmar. A gente pode falar isso em outro momento, mas se acalme, tá? Tira aquele 1 minuto para você se acalmar, voltar a si, falar, não, tá bom, eu tenho que resolver esse problema. Eu converso muito comigo mesma em prova, né? Então, assim, nunca aconteceu de eu não saber o tema da discursiva, tá? Já aconteceu de eu pegar um tema muito difícil e ter que me organizar nele. Então, assim, parar, olhar, né? Fecha o olho, ali na prova, fecha o olho, olha pra si mesmo e fala assim, viu? Você tem que resolver esse problema, tá? Na sua vida existem vários problemas. Esse é o problema do dia. E aí você se acalma e vai começar a resolver esse problema. Normalmente, o que as pessoas fazem? Deixam de lado e vão fazer a prova objetiva, tá? Só que isso vai ficar martelando na sua cabeça. Vai ficar martelando e você também não vai fazer uma boa prova objetiva. A minha indicação para você é encarar esse texto. Você não pode perder tempo, tá? Então, assim, você não vai ficar ali martelando muito tempo aquilo ali, mas você tem que seguir a ordem que já estava pré-estabelecida, tá? Você não pode sair do que estava pré-estabelecido, da sua ordem de estratégia de prova, porque qualquer alteração, qualquer coisa nova vai te causar mais ansiedade, você vai se perder. Então, você tem que fazer aquilo que aquilo que está automatizado na sua cabeça. Se você começa a prova pela discursiva, abre a prova discursiva e vai organizar o texto, por exemplo, o que vai acontecer? Entre ler o tema e organizar o texto, você vai ter que fazer alguma coisa aí para ter o que organizar efetivamente. Porque senão, você não vai sair dali. Então, é nesse meio tempo que a gente vai aplicar essa técnica. Essa técnica, muitos de vocês já usam, mas eu vou caminhar com vocês para um uso mais consciente quando a gente precisa de tempo para refletir, tá? A técnica é uma técnica realmente simples, pessoal. É a técnica de chuva de ideias ou a técnica de brainstorm, tá? Aí você vai falar para mim, Patrícia, você tá me falando que o brainstorm, que essa tal de chuva de ideias vai funcionar para uma ideia, para quando eu não tenho ideias? Aí que você engana. Não é que você não tem ideias. Você pode não ter entendido o tema, ou pode ser que quando você bater o olho no tema, você fala, não sei nada disso. Mas que você tem ideias, você tem. E é essas ideias que a gente tem que tratar contigo. Então, olha só. Vem aqui, vamos usar essa técnica, vai? Olha só. Eu trouxe aqui, já que estamos em clima, trouxe aqui para vocês um tema que trata sobre Olimpíadas. Isso daqui foi um tema da FCC, tá? E você precisaria escrever, então, um texto dissertativo argumentativo de até 30 linhas. Então, olha só. Eu tenho esse tema aqui. E o que acontece? Acontece que chegou aqui e eu tenho isso daqui, ó. Olha só. As competições esportivas internacionais como instrumentos de manutenção da paz e da igualdade no mundo moderno. Então, esse é o meu tema aqui. Ó que belezinha. Esse é o meu tema, tá? E agora, Patrícia, o que eu faço? Eu não sei. Eu realmente não sei o que fazer.
que eu vou fazer? Primeiro, a primeira ideia, assim, como que eu vou falar de paz e guerra, Jogos Olímpicos, Jogos Internacionais? O que eu vou falar aqui? Porque na sua cabeça virou uma salada. Você tá pensando, você tem tanta informação que tá entrando na sua cabeça que você não consegue pensar em nada. Então a gente precisa daquele 1 minutinho ali de calma, de paciência. Passou, aí você vai olhar de novo para esse tema e vai fazer o seguinte: vou olhar para ele, né? E vou ver realmente que a gente tem aqui, esse ponto. Tá? Eu tenho competições esportivas, paz e igualdade. É isso daqui que você vai escrever. Na sua folha de prova mesmo, tá, pessoal? Você vai escrever ali na sua prova. Você vai colocar aqui, ó, Jogos Internacionais. Vou colocar Olimpíadas aqui. Que mais? Tem que estar relacionado com paz e tem que estar relacionado com igualdade. Então, olha só. O meu tripé, digamos assim, ele tá aqui. Jogos Internacionais, Olimpíadas e Paz. Tá bom, beleza. Bom, o que eu sei sobre os Jogos Internacionais? O que eu sei sobre as Olimpíadas? Aí a gente vai começar aqui a escrever. Deixa eu mudar aqui a corzinha. Então, eu sei que aqui as Olimpíadas, né, tá relacionado a esporte. Então, o esporte, ele tem o seu quesito de competição, mas uma competição justa. Tá, beleza. Esporte, competição justa. Eu sei também que na época das Olimpíadas, o mundo para ver as Olimpíadas. Também nos jogos, eu sei que os atletas, eles representam países, independente de características próprias. Olha só quanta coisa que eu tô escrevendo aqui, tá vendo? Tá vendo que quando você coloca no papel tudo isso junto, você começa, parece que as ideias começam a se juntar. É claro que aqui eu vou conseguir mexer nessas ideias e, esse daqui tá mais relacionado à paz, esse daqui tá mais relacionado à igualdade, mas olha só, quando você coloca no papel, pode parecer que aquela ideia não tem absolutamente nada a ver com o assunto. Por exemplo, a Olimpíada está relacionada com esporte. Tá, beleza, mas o que tem paz e igualdade? Aí parece que as coisas vão puxando, tá? O seu cérebro vai começando a ver luz no fim do túnel. Essa é a ideia. É você, ou seu cérebro, você vê luz no fim do túnel, tá? E a partir disso, aí a gente continua. Então, vamos lá. Com isso daqui, quando eu falo aqui, ó, que os países representam, que os atletas representam seus países, independente de características, eu posso relacionar isso à igualdade, né? Aqui, eu não consigo relacionar direto com paz, mas, né? Eu lembro que alguém já me contou que em algum momento eu já li, alguém já me contou, enfim, em algum momento, que já aconteceu de guerras serem pausadas durante as Olimpíadas, tá?
Em algum momento isso já aconteceu, eu lembro. Então, aqui, quando eu falo que o mundo para ver as Olimpíadas, eu estou pensando que o mundo inteiro para, sim. Inclusive a guerra. Então aí, olha só, pessoal, o que eu tô construindo aqui com vocês, né, hoje a gente não tá buscando a excelência, tá? Tem uma diferença muito grande. A gente buscar a excelência, ou seja, a gente buscar a nota máxima e a gente saber se virar. Hoje, a gente tá pensando em saber se virar. E aí, esse saber se virar, qual que é a minha maior preocupação em relação a isso hoje? Para que você consiga puxar ideias, essas ideias comecem a ser construídas, para quê? Para quando você escrever o seu texto, você não zerar o seu texto por fuga ao tema, entendeu? Quando a gente coloca no papel e você vai tirando, você vai usando, e pode ser que no começo, né, por exemplo, tem uma questão, vou pensar aqui numa questão mais teórica, né? Uma questão aqui que fale de administração pública, de um tipo específico de planejamento. Por exemplo, análise SWOT. O texto base me deu uma visão do que é análise SWOT, tudo bem. Então, eu vou pegar alguns elementos dele, vou absorver e vou começando a jogar no papel. Pode ser que eu esteja muito longe ainda do que seja análise SWOT, por exemplo, dos elementos da análise SWOT. Mas conforme eu vou ouvindo, conforme eu vou jogando as ideias, as coisas começam a se organizar. Tá? Então, hoje, a minha preocupação de hoje nessa aula é justamente para que você tenha a sua discursiva aprovada, ou seja, para que ela não seja reprovada, para que você não reprove por fuga ao tema, ou que simplesmente você entregue um texto em branco, tá? Então, essa é a diferença. Semana que vem, a gente vai falar de discursivas notas altas, mas hoje a minha preocupação é justamente essa, tá? E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, não pensem em perfeição, não pensem em excelência, pensa em resolver o problema. Qual que é o nosso problema? Eu tenho um tema de redação que para mim parece que as coisas não se conectam de forma alguma e elas precisam se conectar de algum jeito porque eu preciso escrever um texto só sobre esses 3 pontos. Eu preciso escrever um texto sobre Jogos Olímpicos, paz e igualdade. Tá? Agora, vamos lá. O meu foco aqui de jogos internacionais e Olimpíadas, parece que eu consegui falar alguma coisa. Será que eu consigo falar um pouquinho mais sobre a questão da paz? Né? Como que os jogos ou como que as Olimpíadas podem influenciar na paz? Ou será que a parte de igualdade tá mais fácil? Acho que a igualdade tá mais fácil. Então, eu vou falar um pouquinho aqui mais de igualdade. Questão de igualdade, né? No esporte, o esporte não vê cor ou raça. O esporte vê desempenho, vê números, vê notas, tá? Então, tudo isso o quê? Isso promove um ambiente mais igualitário. Por exemplo, já consegui desenvolver um pouquinho mais. Parece que as coisas estão fazendo sentido. Aí, pessoal, você vai continuar martelando nesse assunto? Olha só, eu acho que esse é o segundo momento importante dessa aula.
O primeiro momento é vocês entenderem que colocar ali as informações, fazer ali realmente o brainstorm, a chuva de ideias, vai te trazendo conteúdo. Agora, o segundo momento, eu vou ficar nessa construção de ideias por muito tempo? Não vai. Esse é o seu primeiro momento com a discursiva. Então, tudo que eu escrevi até agora é suficiente para esse primeiro momento. Porque agora a gente tem que seguir o barco. A gente tem que voltar para a nossa prova e fazer o que já está automatizado para a gente. O que está automatizado? O que eu falei para vocês, né, na outra aula? Que o próximo passo tem que ser a organização do texto. Então, eu já vou deixar mais ou menos organizado o texto. Então, olha só, não terminei, mas o que eu já fiz aqui é suficiente para eu organizar o meu texto. E aí sim, dentro dessa organização, eu vou usar todas as técnicas, a organização, o passo a passo que a gente viu na aula passada. Ou seja, vou organizar aqui. São 30 linhas, eu vou colocar aqui 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Quando eu volto para o meu esquema, eu já tenho exatamente isso. O que eu tenho? Dentro aqui do meu esquema, eu tenho introdução. Vou começar a falar dos Jogos Olímpicos desde a minha introdução. Vou falar sobre igualdade no primeiro parágrafo de desenvolvimento, porque eu já tenho mais ideias. Vou colocar a paz no segundo parágrafo de desenvolvimento e vou concluir. Então, olha só como que vai ficar, né? Introdução aqui. Introdução. Vou falar sobre jogos internacionais. Jogos internacionais e sua importância para a igualdade, a manutenção da igualdade, né? Da igualdade e da paz. Mesmo em um mundo conturbado ou desequilibrado. Posso falar isso, tá? Hoje até me perguntaram, né? Patrícia, qual que é a validade dos argumentos dentro da FCC? Né? Me perguntaram isso hoje. E a validade é o seguinte, pessoal. O examinador não está ali para validar se o seu argumento é certo ou errado, tá? Ele só vai fazer esse julgamento de valor de certo e errado se você ferir direitos fundamentais, princípios da dignidade humana, princípios dos direitos humanos. E aí sim, errado. Mas caso você não faça isso, ele não tá ali para julgar o seu posicionamento, se é correto ou não, ok? Então, introdução, eu vou falar sobre isso. Depois, desenvolvimento. No desenvolvimento, eu vou falar sobre a igualdade e depois eu vou falar sobre a paz. Parágrafo 1, parágrafo 2. E a conclusão eu vou retomar. Vou fazer uma retomada simples. Né? Vou fazer uma retomada simples. Retomada simples. Pronto. Tá? Aqui, pensando no nosso contexto, né, que a gente está nas Olimpíadas e tudo mais, questão de igualdade, você pode usar um argumento de exemplificação, usando ali o que está todo mundo discutindo, que é a questão da reprodução ali da Santa Ceia, dentro ali da abertura de Paris, por exemplo. Questão da paz, a gente tem uma delegação de refugiados dentro das Olimpíadas esse ano. Então, mas não quero dar argumentos para vocês, só quero trazer a organização. Então, olha só, a gente fez um primeiro esboço,
você já fez a organização do seu texto, porque esse é o passo a passo, tá? O passo a passo que você tá treinando é, vou pegar a minha prova, vou abrir, vou organizar o meu texto e vou para a prova objetiva. Agora você vai para a prova objetiva. Tenha a certeza absoluta de que dentro da prova objetiva você vai encontrar mais elementos para colocar no seu texto. Você não vai copiar esses elementos, mas você vai conseguir voltar no seu esquema inicial e colocar mais informações. Ou às vezes, uma questão que fala sobre assunto completamente isolado vai fazer você lembrar de alguma coisa e você corre e coloca ali como argumento, tá? O que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer é esse destrave inicial. Como que a gente destrava esse início? A gente destrava a partir da chuva de ideias, a partir do brainstorm. Você coloca tudo que você sabe, tangenciando o tema, ali dentro. E depois você vai organizando. Veja que, se você seguir a ordem que você está acostumado, você já tem um conforto maior, você já consegue ter a tranquilidade de seguir para a prova objetiva e fazer a sua melhor prova objetiva. E aí, lá no final, você volta para efetivamente terminar a sua discursiva, tá? Então, muito importante isso. Tá bom, pessoal? Agora, Patrícia, eu só preciso fazer isso? Só preciso fazer isso. Mas eu tenho aqui 3 pontos para você não deixar de pensar. Então, só para relembrar. Então, primeiro, mantenha a calma, tá? Segundo, tenha o passo a passo claro na sua cabeça. Treine esse passo a passo. É para que ele fique automatizado. Quanto mais automatizado na sua cabeça, mais você não vai precisar pensar nele e você vai reproduzir esse passo a passo de forma mais clara, de forma mais automática. E não desperdice tempo de prova. Então, assim, ficar desesperado é desperdício de prova, porque não vai te ajudar, só vai te atrapalhar. Você ficar martelando naquele brainstorm, naquela chuva de ideias, tentando achar 1001 argumentos, né, na primeira vez, é desperdício de tempo. Você precisa colocar o básico para você conseguir estruturar um texto e aí faz a prova objetiva, tenha ideias na prova objetiva e volta para a discursiva. Não perca tempo de prova, tá? Então, não manter a calma vai te fazer perder tempo. Querer ficar ali em cima, batendo sempre na mesma tecla, no mesmo ponto, vai fazer com que você perca tempo de prova. Não é para isso também que estamos aqui, certo? Então, pessoal, coloca aqui para mim, quem tá participando aqui. Me fala aqui, ó. Gostaram? É uma técnica simples? Dá para colocar em prática? Você consegue colocar em prática hoje essa técnica? Tá? Paulo. Aqui, Paulo. O Paulo perguntou se precisa seguir a ordem da redação, né? Quando o tema, veja que o tema que eu coloquei hoje para vocês era um tema mais aberto. Ele não tinha tópicos, ele tinha um tema, tá? Então, aí eu consigo mudar. Então, eu vou falar primeiro da igualdade, depois da paz. Agora, se tem tópicos, então se eu tenho tópico 1, tópico 2, tópico 3, aí você tem que seguir a ordem. Tópico 1, tópico 2, tópico 3, tá? Aí sim você precisa seguir a ordem, tá? Treine, tá? A Daniela falou que tem medo de temas técnicos, de legislação e tudo mais. Treine. Esse mesmo modelo, ele pode ser utilizado para qualquer tema, técnico ou não, ok? A Andréia aqui, ó, vai me ajudar muito, a senhora me deu uma luz. Excelente, muito bom, fico feliz.
É isso aí, pessoal. Olha só, agora é treinar. Tá? Então, assim, toda vez que você pegar o tema e você não souber, você já faz. Isso vai te ajudar, inclusive, na hora de estudar, porque você vai parar de ter medo de pegar temas que você não sabe. Quem tá num nível muito legal de preparação, não se preocupa com o tema. Porque agora, inclusive, vocês têm a técnica para desenrolar esse tema que você não vai saber, o que você acha que você não sabe. Tá? Então, vocês estão indo para um outro patamar que agora a discursiva, você nunca mais vai entregar uma discursiva em branco, você nunca mais vai tangenciar o tema, você nunca mais vai fugir do tema, porque agora você tem aí a técnica para te conduzir pelo melhor caminho, tá? Ok. Caroline, veja que eu não escrevi redação, eu não fiz rascunho, eu escrevi os tópicos, tá? Os tópicos. Porque aí, realmente, se você quiser escrever o rascunho e depois, você não vai ter elementos suficientes para escrever o rascunho ainda. Tá? Você vai se enrolar ali, vai perder muito tempo no começo e vai prejudicar a sua prova objetiva. Então, você tem ali que colocar elementos que deem suporte para o seu texto, mas que realmente você não vai fazer um rascunho, não vai fazer o texto completo, ok? Bom demais, pessoal. Bom demais. Olha aí, pessoal. Aqui, ótimo. E, pessoal, para terminar, eu tenho um super convite para vocês. Semana que vem, a gente tem um encontro também às 21 horas, tá? E aí, nós vamos trabalhar como que efetivamente a gente vai tirar a discursiva aí das suas preocupações de preparação de prova, tá bom? Será um evento muito legal, um evento que você vai abrir a sua mente sobre a discursiva mais ainda do que a gente já tem feito, tá? Então se inscreve, a gente vai deixar o link no grupo do WhatsApp, a gente vai deixar o link nas redes sociais para você realmente ali participar ao vivo com a gente, pegar todas as dicas e sair preparado aí para escrever os seus textos e não ter mais preocupação com a prova discursiva e chegar, claro, a uma nota máxima, ok? Então, muito obrigada para vocês que estiveram ao vivo aqui comigo. Obrigada, Sandra, Renata, Clauber, Paulo, Daniela, Andréia, Caroline, John Abreu, João Helder. Caramba, o Clauber, agora que eu tô lembrando, o Clauber trabalhou comigo, gente, quando eu comecei como professora, há quase 20 anos atrás. Alberto, Andréia, Alice, Arthur. Gente, muito bom ter vocês aqui. Muito bom mesmo. Deixem nos comentários também. Não deixe de curtir esse vídeo. Compartilha, né, essa explicação para quem vocês sabem que está com problema na discursiva. Compartilhe esse conhecimento, porque realmente ele dá uma virada na chave, ele consegue, assim, abrir a mente de vocês e sanar um dos grandes medos na hora da prova discursiva, tá bom? Fico por aqui então hoje, espero aí ter ajudado vocês mais um pouquinho. E é isso, pessoal. Beijo, se inscreve no canal, se inscreve pro evento e vejo vocês semana que vem.